noite, sejam todas muito bem-vindas a mais um dia. Gente, tá passando muito rápido, né? Eram 4 dias, hoje estamos aí no terceiro. Eu coloquei aqui um filtro, né, pra vocês não se assustarem, né, pra quem tá entrando aqui na live, porque hoje eu vim sem maquiagem nenhuma, pra gente fazer aqui uma proposta, né, que é o tema da aula de hoje, né? E aí sejam muito bem-vindas, Tata, Laurinha, Paloma, Bruna. Então vamos lá, gente. Ontem, né, hoje eu vou tentar ser mais breve, que ontem a aula foi um pouquinho mais extensa. Então ontem aprendemos, né, como que o estilo, né, você ter o seu autoconhecimento, de você reconhecer o estilo, ele influencia no sentido de você ser mais assertivo em relação às suas escolhas, né? Então quando você sabe o seu tipo de pele, o seu tom de pele, né, o formato do seu rosto, você consegue escolher aí melhor os produtos para você aí fazer uma maquiagem e compor aí o seu estilo aí de uma forma geral, né? Como que você quer também apresentar então a sua imagem pessoal, né? Então, hoje, né, pessoal, vamos utilizar aí 5 produtinhos para fazer aí uma maquiagem, né? Então, poucos produtos. Então, muita gente acha, né, que precisa ter um monte de produto e muitas vezes não, né? Então, compartilha aí, clica bastante aí nos coraçõezinhos, né? Compartilha aí com as suas amigas para elas também participarem aqui da nossa live, né? E no final da aula, no finalzinho, eu vou dar aí um spoiler do meu curso, tá? E aí o porquê, né, desse tema, o porquê desse conteúdo hoje, né? Então a gente vem amarrando, né? Então primeiro a gente falou na primeira aula, né, sobre o porquê, né, de se automaquiar, o que é a autoestima, né? Ontem falamos então sobre um pouquinho do autoconhecimento e hoje a gente vai trazer um pouquinho mais para prática, né? Então, como eu falei, né, muitas pessoas acham que precisa ter um monte de coisa para fazer uma maquiagem e não, né? Muitas vezes também as pessoas elas não têm o hábito de maquiar, então não adianta nada eu vir aqui e ensinar uma maquiagem hiper mega elaborada para vocês fazerem, porque eu sei que vocês não vão colocar em prática, né? Vocês não vão fazer isso no dia a dia. E, gente, se automaquiar não deixa de ser um hábito que a gente cria, tá? E como que a gente cria um hábito? Depois o hábito, quando é criado, né, ele já é automático, né? A gente não precisa ficar muito pensando para fazer aquilo, né? Já é algo que faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. E o hábito a gente cria por meio da repetição. E aí também a gente não introduz tudo de uma vez, a gente vai começando aos pouquinhos. É que nem se, por exemplo, você começa a ir fazer uma dieta. Se você... Eu não sou nutricionista para falar, gente, mas eu já fiz dieta, conheço também muita gente que fez. E assim, se você vai lá e corta tudo de uma vez, gente, dói, né? É muito ruim e às vezes a pessoa não se acostuma, né? E às vezes acaba desistindo, né? E porque, né, você tira tudo de uma vez. Agora, se você for tirando aos poucos, você vai se acostumando, né, com aquela rotina ali. E depois fica mais fácil, você acaba se acostumando com aquilo. A mesma coisa a maquiagem, né? Então, hoje, para quem não tem o hábito aí de se maquiar diariamente, né? A gente começa a introduzir aí alguns produtos para você criar esse hábito e depois você ter esse poder, né, de renovar a sua autoestima e ter esse autocuidado, porque se automaquiar é ter um autocuidado, ok? Então eu vou apresentar primeiramente 4 produtos, então, aqui que eu separei, tá? E aí depois a gente vai fazer, então, o passo a passo, né? Que eu vou me maquiar aqui, aí vocês podem tirar, então, as dúvidas de vocês. Então, o primeiro produto, gente, é o corretivo, né? Então, eu trouxe aqui um corretivo líquido, tá? Ele já vem com esse aplicadorzinho aqui, mas pode ser um corretivo, né? Que vem numa bisnaguinha, pode ser aqueles, né, que já vem também com aplicador, né? Pode ser aqueles que são mais compactos, né? Que é tipo de uma pastinha que você passa.
Por que o corretivo eu separei, que é um elemento aí muito importante na maquiagem? Porque às vezes, gente, pode ser que sua pele esteja ok, então não precisa de uma base, né, pra passar. Mas só o fato de às vezes você aplicar um pouquinho de corretivo, principalmente aqui nessa área embaixo dos olhos, já vai dar uma camuflada, né, nas olheiras, né? Ou, por exemplo, também se você não tiver olheira, mas ele vai trazer uma iluminosidade aqui para essa região e querendo ou não vai iluminar um pouquinho do seu rosto. Então já vai dar uma diferença mesmo se você não for utilizar aí uma base, tá? Sarinha chegou. Tô de filtro, amor. Daqui a pouco eu vou tirar aqui esse filtro pra vocês verem a minha cara toda lavada, tá? Então, o primeiro produto que eu separei, né, que pra mim é indispensável na maquiagem, é o corretivo. Ah, Amanda, eu não tenho corretivo. Eu posso usar uma base como corretivo? Pode, gente. A base, querendo ou não, ela vai também dar uma uniformizada na pele, né? Assim, dependendo das olheiras, né, que você tiver, se você quiser passar só na região, às vezes a base, dependendo da cobertura dela, não vai ser o suficiente para camuflar, né? Então, o corretivo, ele vai ter uma camada mesmo de camuflar, corrigir, né, diferente da base. Mas se você não tiver o corretivo e quiser utilizar a base, também você pode, tá bom? Então, o primeiro produto, corretivo. O segundo produto que eu separei aqui, né, pra ter aí na minha bolsa, na minha necessaire, é um batom, gente. Tem gente que fala assim, eu não gosto de usar o batom, mas o batom, principalmente hoje, né, ele não vai servir só pra mim passar na boca. Ele também vai servir pra mim passar como um blush, né, e muitas vezes até também como sombra. Então hoje tá se vendendo muito batom assim, né, que ele é 3 em 1. Então você consegue usar tanto nos lábios, como blush nas bochechas e também como uma sombra, né? Então, às vezes tem dia que a gente tá meio pálida, assim, quando a gente passa principalmente uma base, até mesmo um corretivo, a gente ainda fica com aspecto meio pálido, sabe? E aí o blush, gente, ele vai trazer essa vida, assim, sabe? Pra sua pele, esse coradinho, assim. Não precisa ser tanto, tem gente que gosta demais, tem outras pessoas que gostam de uma coisa mais sutil, mas ele traz um pouco dessa vida assim pra pele, né? O blush. E aí também pros lábios, às vezes os lábios ficam esbranquiçados, se a gente quer ter, né, fazer uma maquiagem, não é legal. Então eu trouxe o batom, né? Pra gente usar então como blush e também sombra. Tem gente que também gosta do lip tint, né? O lip tint ele vai ser mais fininho e aí também dá tanto para usar como blush e como sombra, tá bom? O terceiro produto, então, que eu coloquei aqui, né, para ser indispensável na minha bolsa, vai ser o pó, gente, pó facial, tá? Por quê? Porque o pó facial, ele vai selar um pouquinho da nossa pele, né? Vai tirar aquele aspecto de oleosidade, transpiração, principalmente para quem, né, tem a pele muito oleosa, mas mesmo para quem tem a pele seca, né, ele vai fazer a função de selar, né, e deixar o acabamento mais bonito aí na sua pele. Principalmente nessa região de olhos, porque se você é uma pessoa que às vezes tem um pouquinho da pálpebra, né, um pouco mais umedecida no decorrer do dia, o que acontece? Às vezes se você passa depois um lápis ou uma máscara de cílios, começa a borrar tudo. E aí, querendo ou não, o pó ele também vai fazer a função de segurar esses produtos na região do olho, tá? Então eu coloquei aqui como pó também um produtinho para me ter aí na minha bolsa, tá? Então, gente, pode ser um pó compacto. Aqui eu trouxe um pó translúcido, tá? E aí você pode aplicar ele tanto com uma esponjinha, assim, que eu acredito que é mais prática pra gente deixar guardado, como também, ó, um pincelzinho, tá? O pincel de pó geralmente vai ser o maior que tiver, né, os mais gordinhos, então são esses os pincéis aí de pó. Então, às vezes, você tá ali no dia a dia, né, aí no meio do dia você sente assim, você saiu pra almoçar, você sente que seu rosto tá um pouquinho mais transpirando, que
a maquiagem já tá meio estranha, você vai lá, passa um pouquinho de pó, que aí já dá uma boa diferença, uma baita diferença, né? O quarto produto, então, é a máscara de cílios, gente. Eu falo assim que também cílios, ele dá um baita destaque assim no nosso olhar, né? Então, até mesmo quem tem extensão, quando faz extensão de cílios, dá a sensação de quando você faz, né? Você não precisa nem se maquiar, porque parece que você já acorda pronta, assim, sabe? Porque dá muita diferença mesmo, né? No nosso rosto, no nosso olhar, na nossa expressão e tudo mais. Então, por isso que a máscara de cílio, gente, ela é indispensável, né? Então, às vezes, se você passa sombra, né, e não passa máscara, fica, às vezes, aquela coisa, parece que você não tem cílios, sabe? Fica aquela coisa com uma sensação um pouco estranha. Então, por isso que eu coloquei que a máscara de cílios aqui é um produto aí quase que indispensável pra gente fazer aí uma boa maquiagem, tá? Aí quem usa extensão de cílios, aí não precisa passar máscara, né? Porque o cílio já tá lá lindo, maravilhoso. E aí, gente, o quinto produto eu deixei em aberto, né? Por quê? Porque vai ter pessoas que vai variar, né? Tem pessoas que é indispensável, Amanda, não consigo fazer uma maquiagem e não passar base, por exemplo. Já vai ter outras pessoas que falam assim, eu não consigo fazer uma maquiagem e não preencher a minha sobrancelha. Tem outras que vai falar assim, eu não consigo fazer uma maquiagem e não passar uma sombra, né? Ou iluminador, ou delineador. Então, eu até tinha respondido aí uma caixinha de perguntas nos stories, perguntando, né? Que a pessoa falou, né? Que eu falei assim, o que você não poderia deixar de aprender na aula, né? A pessoa falou assim, fazer delineador gatinho. Aí eu peguei e coloquei assim, perguntei, né? Eu falei assim, o delineador é indispensável pra você, né? Aí teve pessoas que colocou que sim, tem outras pessoas que falou que não era uma prioridade, né? Então, para algumas pessoas é prioridade, né? Fazer ali um delineador, ou às vezes usar um lápis de olho. Então, esse quinto produto que eu deixei aí em aberto vai ser para aquele produto que você não dispensa de jeito nenhum. No caso, Amanda, aqui o que eu não dispenso de jeito nenhum é a máscara de cílios, então engloba aqui já dentro dos meus 4 produtos. Então eu não precisaria, por exemplo, para fazer uma maquiagem, de um quinto produto, porque a máscara de cílios já engloba aqui dentro do 4. Aí me fala aqui, qual que é o produto que é indispensável para você, fora esses aqui que eu coloquei. A Andrea falou que aprendeu a usar o iluminador. Ai, que legal, Andrea. Esse pó translúcido, gente, esse daqui que a Andrea tá comentando, né, é da Natura Una, que é um translúcido, né, branquinho, e ele dá uma sensação de frescor, sabe, quando a gente passa no rosto. Mas aqui, gente, é independente, tá, do pó, aí é mais pra você ter a função aí mesmo de selar. Então, até separei aqui alguns produtinhos. Então, por exemplo, né, para quem não dispensa aí, dar uma preenchida nas sobrancelhas. Então, tem gente que vai preferir, né, a questão também dos produtos, gente, pode variar, né? Então, tem gente que vai preferir, por exemplo, uma pastinha de sobrancelha, né? E aí, para você usar a pastinha, você vai precisar de um pincelzinho para você preencher. Tem gente que usa essas máscaras, de sobrancelha, não sei se vocês já viram, tá? Que é como se fosse uma máscara, né, de cílios, só que voltado para a sobrancelha. Então ela tem um pouquinho de cor. Então, além de ela já preencher essa sobrancelha, ela vai dar aí uma certa tonalidade, né? Ou, o que eu não tô aqui, lápis de sobrancelha também, porque aí já vai direto e já vai dando aí uma preenchida, ou até mesmo às vezes uma sombrinha, né? Um kitzinho de sobrancelha, que aí você também precisa aplicar aí com um pincel, tá? Aqui eu trouxe a base. Então, gente, a base, lógico, se eu for fazer algum evento, alguma coisa, pra mim fazer um acabamento bem legal, né? Pra mim uniformizar a minha pele,
eu uso a base, é uma coisa que eu não dispenso, né, para esse tipo de maquiagem. Mas no dia a dia, muitas vezes, às vezes eu uso o protetor com cor, né, o que já dá uma leve neutralizada aí no meu rosto. Então eu acabo dispensando aí a base e só venho, como eu falei para vocês, com corretivo para a função de camuflar um pouquinho das olheiras, né, e iluminar aqui essa região. Ó, a Sara falou também que não fica aqui sem a máscara de cílios, né? Então, gente, pra mim os cílios, assim, a máscara, ela é assim, indispensável, é a minha favorita. Se eu não for colocar nada de maquiagem, eu uso a máscara de cílios, né? Mas tem outras pessoas, por exemplo, é a que eu falei da base, né? Mas tem gente que no dia a dia não consegue fazer uma maquiagem sem a base. E tá tudo bem, gente, tá? O outro ponto que eu coloquei aqui, que eu trouxe, então, foi o delineador, né? Esse aqui é um delineador líquido, que ele já vem nesse pincelzinho aqui. Mas tem aqueles delineadores em caneta, tem um delineador também em gel, né? Então vai do que aí a pessoa se adaptar melhor, tá? Ó, a Thay colocou aqui também que não fica sem preencher a sobrancelha. Então, gente, cada um vai ter ali a sua preferência, né? Aquele item que é indispensável para você na maquiagem, né? Que às vezes vai fazer aí muita falta, tá? O outro aqui que eu trouxe, então, uma sombrinha, né? Tem gente que aí não dispensa uma sombrinha. E às vezes nessa paletinha, ó, você pode conter também um iluminador e um contorno, né? Ou até mesmo para você usar ali como um blush. Então, às vezes, gente, esse tamanho ali não vai fazer também muito volume na bolsa. Então, para quem gosta, né, quem cria, acaba criando o hábito de fazer ali uma maquiagem mais completa, de fazer um esfumado. Então, esse tipo de produto vai ser algo que vai ser indispensável ali para ela, tá? O blush também em pó, tá? Ou pode ser também, agora tá tendo muito, né, a questão do blush cremoso, que aí no caso, no meu, eu meio que burlei ali os 5 produtos, porque eu vou usar o batom como um blush, tá? Mas você também pode usar em pó ou em creme. O em pó também você vai precisar de um pincelzinho, então como eu quis reduzir, gente, pra gente também não ficar ali dependendo dos pincéis, né? Então por isso que eu quis trazer o batom. Mas se você preferir o blush em pó, também não tem problema, tá? Você só vai precisar de um pincelzinho aí pra você aplicar o seu blush. Ah, a Tereza entrou. Amo fazer gatinho, acho que fica um arraso. A Paloma, gente, por exemplo, é uma pessoa que ela sempre tá fazendo delineado nas maquiagens dela, né? Então é uma coisa que, querendo ou não, ela não dispensa junto com a máscara de cílios. Sim, eu comentei, né, que a gente pode usar tanto o batom, né, como o blush, como também um lip tint, né? E aí, eu não tenho aqui também um iluminador especificamente, mas eu uso também, às vezes, dessa paletinha aqui, ó, como iluminador. Então, tem gente que também não dispensa um iluminador, né? Amanda, é mais difícil, né, usar iluminador, é mais aí numa ocasião mais especial. Então, eu vou tirar aqui o filtro, tá? E eu vou fazer esse passo a passo aí com vocês. Deixa eu tirar aqui. Agora, pronto. Tirei, tá vendo, gente? Vocês estão vendo que eu tô sem nada. Não se assustem, por favor. A diferença, né, da pessoa toda maquiada na primeira aula, na segunda, e olha agora, tá? Então, gente, aqui eu já fiz a minha preparação da minha pele, já fiz o meu skincare. O skincare, né, então é o cuidado com a pele. E o skincare, gente, a gente faz independente se a gente fosse maquiar ou não. Que basicamente é você limpar, tonificar, hidratar e proteger sua pele, né? Então você limpa, tira todo o resíduo aí de sujeira, né, que tenha ficado. Principalmente a gente hidrata, então a hidratação, a gente comentou também um pouquinho ontem, né, sobre beber água e tudo mais. Então ela é fundamental, gente, pra gente ter também
um bom acabamento aí na nossa maquiagem, né? E também na questão da durabilidade. Às vezes, se minha pele tá seca, se eu não hidratei, se eu não passei nada, eu sei que se eu passar uma maquiagem em cima, ela não vai ficar boa, né? Então, às vezes eu prefiro não fazer a maquiagem, não passar a base, por exemplo, né? Do que às vezes me maquiar com a minha pele sem estar preparada. Só se fosse num caso de extrema urgência, né? Mas assim, dificilmente isso acontece porque eu sempre preparo a minha pele, independente se eu vou me maquiar ou não, tá? Então, depois anota aí. Limpar, hidratar e proteger. O protetor solar também fundamental, tá bom? Então, já limpei minha pele, já hidratei, já preparei, tudo bonitinho pra gente começar então aí a nossa maquiagem, tá? Então, primeiro, gente, eu vou começar com o corretivo. Então, como esse corretivo ele já aplica aqui direto, né? Então, eu já venho aqui passando aqui nessa área aqui, ó, que tá minhas olheiras, e desço aqui um pouquinho porque ele também vai trazer aí uma iluminação. O que vocês acham de eu maquiar só um lado do meu rosto só pra vocês verem aqui a diferença, tá? Que poucos produtos faz, né? Então, Rose, o protetor, na verdade, então você precisa comprar um protetor indicado para sua pele. Então, ontem, lembra que eu falei? Quando você conhece esse tipo de pele, né? Você vai comprar aí os produtos mais específicos para sua pele. Então, hoje tem muitos protetores também que eles vão ser livres de óleos, que eles vão ser indicados para pele oleosa. Então, se você já sabe que você tem a pele extremamente oleosa, então você tem que buscar comprar, ter esse tipo de protetor, porque aí ele vai dar uma segurada aí nessa oleosidade, tá? Então, por exemplo, tem alguns protetores que também tem uma cor, né? E ele também geralmente são protetores um pouquinho mate, mas aí você tem que ver lá na descrição se ele é indicado para uma pele oleosa, por exemplo, que aí ele não vai ficar aquela coisa mais encebada, sabe? Então, gente, ó, eu apliquei aqui o corretivo, né, nessa região, e aí eu vou assentando aqui o corretivo, né, bem delicadeza, eu não fico esfregando, tá? Ó, eu vou assentando ele com o meu próprio dedo. Tá vendo? Aí, por exemplo, quem tiver aquele mais líquido que vem tipo numa bisnaguinha, aí você pode colocar um pinguinho aqui na sua mão e passar, né? Ou se for a base, no caso, no lugar do corretivo, a mesma coisa, né? Você pega ali só um pinguinho com o dedo e aí você vai aplicar nessa região. Então, ó, tá vendo que já deu uma baita neutralizada aqui, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Então, aqui já deu uma neutralizada. O que eu posso fazer? Como esse corretivo, ele não é muito mais claro que a minha pele, né? Ele está quase no tom da minha pele. Eu posso vir, ó, dar umas batidinhas aqui, ó, tá vendo? Que eu tô com uma manchinha aqui, ó, de espinha. Então, eu dou uma batidinha aqui, ó, só pra camuflar. Mas eu sempre dou batidinhas pra esfumar, porque pra não ficar aquela coisa aparente, pra ele mesclar mesmo com aqui o tom da minha pele. Agora, se você tiver um corretivo muito mais claro que a sua pele, já não dá pra fazer isso, tá? Porque senão ele vai ficar muito aparente. Ele não vai cobrir muito, porque eu também não quero que ele... Então, a minha pele, ela vai ficar bem mais natural mesmo, porque eu não vou passar base. E aí, pronto, ó, já camuflei aqui as minhas olheiras. Eu também vou camuflar aqui um pouquinho, ó. Eu vou pegar com o dedo mesmo, porque eu não quero muito produto, tá? Aqui é a minha pálpebra. Eu não costumo vir direto, gente, porque senão, se eu não espalho isso muito bem, vai ficar tipo um contorno, sabe? Se o corretivo for muito mais claro, eu vou ficar parecendo um pandinha, né? Então, o que eu faço? Eu venho, primeiro eu aplico aqui embaixo, né? Esfumo. E aí depois eu passo aqui um pouco
aqui nessa região da minha pálpebra, tá? Só pra também camuflar um pouquinho aqui da cor da pálpebra, tá bom? Pra ficar uma coisa mais uniforme e também pro meu olho ficar mais iluminado, certo? Então, beleza, usei aqui o meu primeiro produtinho. Lari chegou atrasada, não tem problema, Lari. Começamos também quase agora. E aí agora, gente, eu vou vir com... Como eu vou usar o batom como um blush, e o batom, ele é um produto cremoso, né? Então, eu venho enquanto a minha pele, ela está úmida, né? Se eu venho com o pó e depois com o blush, eu vou ter um pouquinho de dificuldade pra depois espalhar, né, esse batom. Então, ó, eu vou pegar o batom, tá? Como eu quero uma pele mais natural, eu não sou também uma pessoa, né, que, nossa, usa muito batom. Então, eu venho também, ó, dando batidinhas, tá? Agora, né, que a gente tem que ficar usando máscara e tudo mais, tem gente assim, ai, por que eu vou usar batom se eu vou ter que colocar máscara? Gente, lembra que você tá se maquiando pra você? Então, quando você for tirar a máscara pra ir no espelho, alguma coisa, você vai se olhar, não vai? Tem muitos batons que são, principalmente esses batons mate, que não transferem, que aí ele não suja a máscara, né? Então, aí é uma opção pra quem gosta muito aí de um batom, né? E mesmo assim vai usar, aí vai sair e vai usar máscara. Então, ó, eu só vou dando aqui, ó, umas batidinhas só para tirar esse esbranquiçado aqui dos meus lábios. Posso vir também aqui com o batom direto, posso. Como eu falei, então, eu vou fazer a metade só do meu rosto para vocês verem, tá? E depois a outra metade, se der tempo, a gente faz e termina. Eu vou acabar preenchendo para vocês conseguirem ver a diferença pela câmera, tá? Então, beleza. Passei aqui um batonzinho mais sutilzinho, né? E aí eu vou pegar com o meu dedo mesmo, passo assim no batom, e aí eu vou dando aqui, ó, umas batidinhas. E agora eu vou espalhar, vou esfumar, né? Então, dependendo, gente, se for um batom muito vermelho, aí vocês tomam cuidado, aí vocês pegam menos, tá? Aí se for mais nudezinho, mais marrom, ele vai ficar mais sutil, né? Então é mais pra dar essa cor. Pode ser que vocês não notem muita diferença, porque eu tenho um pouco de rosácea no meu rosto, então aqui já é mais rosinha naturalmente. Diferente de quando eu passo uma base, por exemplo, porque aí neutraliza toda essa rosácea, né? Mas mesmo assim, quando eu passo um blush, aí dá uma diferença. Então, o blush eu vou passar mais nessa região e eu vou espalhar ele aqui pra cima. Eu não trago ele tudo, gente, né? Aquele aspecto que eu falo aí de chinelada, é bem sutilzinho, tá? Então é bem pouco, tá? Eu não vou passar muito porque é que no vídeo tira um pouquinho aí da resolução, mas depois eu vou fazer uma foto e eu mostro bem bonitinho aí pra vocês. E aí também, se eu quiser, né, com essa cor aqui, eu posso também usar como se fosse uma espécie aí de sombra, né? Então eu posso vir aqui, ó, eu vou vir aqui mais no cantinho do meu olho e eu também vou dando aí umas batidinhas. Então, ó, gente, tá vendo que eu não preciso usar nenhum pincel, eu consigo fazer tudo com o meu dedo? Como é uma automaquiagem, né, desde que você esteja com as mãos limpas, né, não tem problema você usar os seus dedos, né? Agora, se você ficar incomodada, porque vai sujar e tudo mais, se você quiser ali ter os pincéis pra fazer isso, também não tem problema nenhum, tá? Você faz aí da forma que você achar melhor. Que eu tô falando pra vocês, pra fazer aí de uma forma bem simples e prática, né? Então, ó, eu venho mais passando aqui nesse cantinho, que é uma sombra, é um batom mais rosado, né? Um rosa mais queimado. E aí eu não quero escurecer, passar aqui na pálpebra toda, eu só quero dar uma levantadinha aqui, ó.
Olha aqui, tá bem esfumadinho, tá bem espalhadinho. Beleza? Aí eu vou vir aqui pro meu pó, né? Então eu vou selar, então ficou tudo molhado. Se eu não passo o pó, o que que acontece, gente? Daqui a pouco começa a acumular isso daqui, acumular na minha pálpebra. Dependendo, como é uma pele muito, se for uma pele muito oleosa, vai começar, né, a manchar tudo, né, conforme eu for piscando. Então eu vou vir com pó pra dar essa selada, tá? O pó translúcido, gente, geralmente pó solto assim, ele vai ter uma partícula mais fina, né? Então ele não vai criar aquela camada mais grossa na pele. Diferente, às vezes, num pó compacto, quando você ainda aplica com a esponjinha, né? Então ele fica aquela camada um pouco mais grossa na nossa pele. Então, eu, Amanda, prefiro um pó solto, né? Porque ele vai deixar minha pele mais natural, vai fazer só essa função mesmo de selar, né? E não vai dar nenhuma cor nela. Agora, quem gosta, por exemplo, de deixar uma camada um pouquinho mais grossa, ou só tem também o pó compacto, também não tem problema, gente. Aí, pra você deixar um acabamento mais fino, é só você vir com o pincel, ao invés aqui da esponjinha, tá? Como eu vou vir aqui só em lugares mais específicos, ó, vou vir aqui na minha região de olhos, selar isso daqui, e um pouquinho na bochecha. Gosto de vir também aqui nas laterais do nariz, que é onde às vezes meu rosto produz um pouquinho mais de oleosidade. E aí, o que vocês estão achando? Nada difícil, né, até agora. Bem simples, né? E agora, vou aqui usar minha máscara de cílios. Então, ó, eu venho com bastante calma, eu gosto de arregalar o olho e colocar minha cabeça um pouco para trás, porque assim eu consigo, ó, ver toda a extensão dos meus cílios, pentear com tranquilidade e assim eu não borro aí a minha pálpebra, né? Não borro a minha pálpebra aqui com a máscara de cílios. Então, tá fácil demais pra ser verdade. Gente, mas é muito fácil, ó. Não tem segredo. Tem segredo nenhum. Essa máscara, como ela é um pouquinho mais fina, então às vezes eu gosto de vir um pouquinho mais de camada, né? Então, aqui embaixo é basicamente o contrário, né? Quando eu passo aqui embaixo, tem gente que nem passa embaixo, né? Mas, querendo ou não, quando você passa embaixo, deixa aqui o olhar um pouquinho mais pretinho, né? E aí ele vai fazer essa questão também do volume, né, no olhar. Então, ó, por exemplo, esse aplicador que eu tô aqui, ele é bem grosso, né? Então, o que que eu faço? Ó, eu posso vir só aqui com a pontinha dele. Ou eu só posso, ó, vir dando umas encostadinhas. Que assim eu também não vou borrar a parte de baixo. Tem quem vai maquiar, ficar fazendo aquelas caras, gente. Tá tudo certo, tá tudo bem. Não tem problema. Ó. E agora, tô criando aqui mais camadas nos meus cílios superiores, tá? Não sei se tá dando pra ver, gente, porque essa máscara ela é bem mais sutilzinha mesmo. Mas olha comparado com o outro olho. Aqui pessoalmente tá dando bastante diferença. Ó, aí eu posso vir criando um pouquinho mais de camada. Tem algumas máscaras de cílios que elas já são bem grossas, né? Então, na primeira vez que você coloca, ó, ela já dá um baita de um efeito, né? Gente, então eu usei aqui 4 produtos, certo? O quinto produto, então, que eu vou usar vai ser o da sobrancelha, tá? Como eu falei pra vocês, né? Quando eu gosto de me maquiar, eu gosto de preencher minha sobrancelha, né? A minha sobrancelha é algo que ela me incomoda um pouquinho, né? Quando eu não preencho.
Então, se eu tô sem maquiagem, não preencho ela, tipo, tudo bem, sabe? Mas quando eu gosto de fazer uma maquiagem, eu gosto de dar uma preenchidinha. Então, eu posso vir aqui com uma sombrinha, né? Ou posso vir aqui com a minha pastinha. Eu vou vir com a pastinha, mas eu vou pegar bem pouquinho, tá? E com um pincel assim mais chanfradinho. Então, ó. Como a minha já tá mais ou menos desenhada, então eu venho passando aqui levemente, mas na função de preencher mesmo, né? Essas falhinhas. Ó, vou pegar aqui o espelhinho, né? Porque... Então eu venho aqui preenchendo. Eu gosto também de ter sempre aí uma escovinha, sabe? Pra dar uma penteada e organizar os fiozinhos. E aí, querendo ou não, quando eu preencho, ela acaba também dando uma esfumada aqui nessa pastinha, né? E aí deixa com um acabamento mais natural. É muito importante você também, né, pegar aqui o produto que você for preencher da sua sobrancelha, do tom da sua sobrancelha, gente. Nunca muito mais escuro, tá? Porque senão, às vezes, por exemplo, se eu fosse passar aqui um castanho escuro, ele já ia dar uma baita diferença. Não consigo fazer gatinho e tenho medo de preenchimento de sobrancelha, quase não faço. Então, medo é uma coisa que a gente tem, né, quando a gente não tem a prática, né? Então é a questão também do hábito, né, Andréia? De a gente começar a fazer, né? Começar a praticar, treinar, principalmente delineado gatinho. É muito complicado, às vezes, a gente, né, ensinar a pessoa a fazer, porque delineado gatinho, querendo ou não, depende muito de coordenação motora da nossa mão, né? E aí, se a pessoa, como que eu ensino? A pessoa, ela tem coordenação motora, ela precisa praticar, né? Então, tem gente que, por exemplo, vai conseguir fazer o delineado com os olhos fechados, outras com os olhos abertos. Vai ter mais facilidade, às vezes, de delinear com o delineador em gel, utilizando o pincel. Tem outras que vai conseguir ter facilidade, né, de utilizando uma caneta. Então, tudo é teste, né? A gente não pode ter medo, porque é uma coisa, às vezes, que a gente tem uma baita vontade de aprender a fazer, né? Mas a gente fica com medo de errar. Se a gente não erra, a gente também não aprende, né? Então não tem problema você errar, né? Coordenação. Então lembra no nosso curso que a gente fez, né? Eu falei a questão da coordenação motora, né? Então essa questão da prática. Você não quer ficar praticando aí no seu olho? Pratica, gente, no braço, na mão, né? Pra você ter mesmo essa firmeza na hora de você fazer o delineado, tá? Pri, a questão de você ter olhos grandes, né, pra fazer o delineado, não é nem essa questão, né, de puxar o gatinho, mas é a questão aqui do final aqui do seu olho. O espaço que tem aqui, né, pra você puxar o gatinho, tá? Como eu sempre maqueio a Priscila, gente, eu sei. Então, nela o gatinho muitas vezes não fica bom. A questão do delineado, o que você precisa fazer para equilibrar? O delineado, querendo ou não, ele vai abrir mais o seu olho. Por ela já ter um olho grande, aí tem que equilibrar. Aí a gente passa aqui um lápis preto na linha d'água para ele fechar um pouquinho mais, tá? E dar um acabamento melhor e deixar esse olho mais harmônico, tá? Agora, por exemplo, quando a gente quer abrir o olhar, o que a gente faz? A gente passa aqui na linha d'água, ó, a gente passa uma cor bege, né? Um lápis branco, porque lembra, não sei se eu comentei com vocês, mas tudo que a gente ilumina, né, aumenta, e tudo que a gente escurece, né, diminui. Então a gente traz esse conceito também para os contornos, né? Então, por exemplo, se no seu olho você tem um olho muito pequenininho, e aí você vem e passa um lápis preto aqui, ele vai fechar muito mais o seu olho, né? Amiga, eu fiz uma make incrível com 5 produtos, tô linda demais. Amiga, então depois posta aí, tira uma selfie que eu quero ver essa maquiagem.
Então, gente, aqui ó, eu preenchi bem levemente minha sobrancelha, tá vendo? E aí já deu uma diferença relacionada à outra. Se eu quiser vir aqui, ó, e dar uma forçadinha aqui a mais, eu venho, ó, delineando mais aqui a cauda. Deixa eu ver se a escovinha que eu falei pra vocês tá aqui, ó. Então eu gosto de ter essa escovinha, principalmente tem alguns pincéis, gente, que numa ponta tem essa escovinha e na outra ponta tem um pincelzinho chanfrado. Então isso acaba otimizando também, né, pra você não ficar aí cheio de coisa. E aí eu gosto de dar uma penteadinha aqui, que eu acabo também esfumando, né, essa pastinha aqui que eu coloquei. E aí pronto. Gente, fiz uma maquiagem. É uma maquiagem super natural, super leve. Às vezes não parece nem que eu tô de maquiagem. Sim, mas é uma maquiagem, não deixa de ser, né? E é uma maquiagem super pra você usar no dia a dia. Me falem aí se você usaria, se você faria, né? Gente, é muito simples, tá vendo? Eu usei poucos produtos e eu já consegui realçar um pouco aqui do meu rosto, dos meus traços, da minha feição, né? Pra uma maquiagem aí do dia a dia. Deixa eu só soltar aqui um pouquinho desse cabelo, gente. Então, tá vendo? É muito simples, gente. Muito simples mesmo. Eu vou fazer o outro lado, então, aqui rapidinho, enquanto vocês vão tirando aqui as dúvidas de vocês. Porque assim, depois, na hora que eu for fazer o print da foto, não ficar tão estranho aqui sem a maquiagem. Então, ó, pra quem entrou depois também, recapitulando aqui rapidinho. Ah, eu poderia ter feito aqui com a base, né, desse lado. Então, tá vendo, Rose? Não, se você tá com a pele boa, né, e você não faz questão, porque tem algumas bases, gente, que dependendo, elas ficam pesadas mais na pele mesmo, né? Essa base, por exemplo, aqui que eu trouxe, eu tava com ela ontem, ela é uma base extremamente fluida, né? E aí ela tem uma sensação que você não está maquiada. Vou passar ela aqui pra vocês verem. E... e, gente, essas bases mais fininhas ou protetor com cor, querendo ou não, ajuda se você tá com a pele muito manchada, tá? E já faz esse papel de dar uma uniformizada. Então, ó, eu apliquei, eu pinguei ela, porque ela é uma base, ó, que vem com conta-gota, tá vendo? Eu apliquei ela aqui com o dedo mesmo, e agora eu só vou dar uma espalhadinha aqui com a esponjinha, só pra ela assentar e não ficar com muito buraco. Então, essa aqui daqui, por exemplo, é uma base que ela tem uma cobertura muito boa, só que ela é extremamente fina. Então, ela dá um acabamento super natural, parece que você nem tá aqui de base, tá? Então, se você não gosta de base de jeito nenhum, talvez seja uma opção você comprar uma base que ela é mais fina mesmo, né? Que não vai dar tanto essa sensação de peso, né, no nosso rosto. Ou você não é obrigada a usar base, gente. Na verdade, você não é obrigada a nada que você não queira, que você se sinta aí desconfortável, né? Passar bem pouquinho, é uma base que eu consigo ir criando aí camadas, tá vendo? Então ela é bem aqui do tonzinho do meu rosto. A Sara falou assim que teve uma base que ela comprou, né? Que eu dei pra ela testar e ela não curtiu muito, que ela gosta de base mais pesada. Aí eu falei pra ela, falei assim, você não está sabendo usar essa base. Porque quando é uma base mais fina, você consegue ir criando também camadas. Agora, se for uma base mais grossa, pra você deixar ela mais fina, aí você pode usar, por exemplo, um pincel como esse, pra você, que é o Dual Fiber, né? Que aí ele deixa a base bem mais fininha. Aí são técnicas e técnicas, né, gente?
eu uso um protetor com cor, mas sinto que sai em tudo que eu encosto. Será que é porque eu não uso pó em cima? Exatamente, Rose. O pó ele vai servir para você selar essa pele. Então é como se fosse, como eu posso explicar, né? O pó ele vai grudar no que tá molhado, né? É um casamento, né? O pó vai grudar no que tá molhado e o que tá molhado vai grudar no pó, né? No seco. Então, se você passa um pó em cima de uma pele seca, aquele pó daqui a pouco vai sair, vai escorrer, vai deslizar, né? E se você não seca, né, o que tá molhado, ali no caso o protetor com cor, né, qualquer coisinha que você vai mexer, ou ele mesmo vai começar a se movimentar no nosso rosto, vai começar a acumular, né, se você às vezes passa o dedo, às vezes acaba manchando. Por quê? Porque ele é muito úmido, né, e não tem nada ali pra dar uma secada nele, né. Então, até mesmo, gente, essas bases, por exemplo, que tem o efeito mate, né? Se a pele é muito oleosa, eu ainda indico que passe o pó, por mais que ela fique na hora, né, com um aspecto mais seco, porque o pó vai fazer essa função de fixar e também aumentar a duração, tá? Gente, ela me devolveu a base e aí eu falei assim... Vocês estão vendo aí nos comentários. Aí eu falei assim pra ela, falei assim, olha, eu vou fazer uma maquiagem maravilhosa com essa base, você vai se arrepender. Ó, a vingança, né, da maquiadora. Então, ó, vou vir aqui com o meu blush de batom. Então é uma desculpa, ai, não tenho blush, mas com certeza você deve ter aí o batonzinho pra você dar essa corzinha aí pro seu rosto. Então, ó, tá vendo? Aqui destacou um pouquinho mais porque eu passei aqui a base por baixo, tá vendo? Isso mesmo, Rose, vamos colocar em prática. Pronto, não vou ficar muito delineando muito isso. Passar um pouquinho aqui, ó, do corretivo aqui, que eu não tinha passado. Pra camuflar aqui um pouquinho também da minha pálpebra. E aí, pra ficar igual ao outro lado, né, gente? Eu vou vir também com um pouquinho do batom aí como uma sombra. Esse batom, Laurinha, é da Una também, da Natura, né? Batom Matifique, é o Violeta 104M. Tem que ver ainda se tem essa cor aí de batom, né? Mas é o Violeta 104M. Vou colocar bem aqui pra vocês. Ele é na embalagem antiga ainda. A embalagem nova dele é linda. A Sara tá pedindo pra ensinar a passar batom vermelho, que ela fica toda borrada. Gente, não é porque é vermelho, né, que borra mais, né? É a forma como a gente passa. Então, por exemplo, se você tem muita dificuldade de passar, né, o batom vermelho, primeiro faz o contorno, né, do lábio com o próprio batom, ou se você tiver um lápis, né, ou até mesmo um pincelzinho, aí você pega com o próprio pincel, né, passa no batom, e aí você primeiro faz o contorno e depois você preenche. É o mesmo batom, Laura, o mesmo batom que eu usei ontem. É que ontem eu passei ele bem mais delineadinho, né, passei ele mais forte. E aí, gente, aí a questão depois de ele borrar, né, aí vai depender aí da qualidade do batom. Tem alguns batons que são mate, que super segura, e tem outros que não tanto, né. Um segredo pra você também fixar um pouquinho do batom é você também passar o pó translúcido. Vou passar nesse daqui, ó, pra vocês verem, ó.
O outro eu senti que ficou um pouquinho mais forte, tá? Não sei se também por conta da luz, que tá vindo uma luz mais forte daqui desse lado. Então eu vou reforçar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Gente, o batom vermelho, ele empodera, né? Ele é uma outra coisa. Estou com batom vermelho aqui. Será que eu passo? Será que eu passo ele? Vamos passar? Então, vou passar aqui por cima desse mesmo, tá? Então, o que que eu faço, ó? Primeiro, eu vou contornar. Contornei embaixo, agora eu vou contornar em cima. Gente, eu tô olhando pela câmera, não tô enxergando direito. Vou colocar então no grupo, tá bom? Ó. Ele não vai ficar tão aberto, né? Porque eu tô com outro aqui por baixo. E eu não tirei. Vou olhar aqui no espelho, gente, porque não vai ficar aquela coisa. Mas vocês viram que é bem mais fácil quando você contorna, né? E aí depois é só você preencher. E aí, gente, tem alguns batons que saem mesmo, né? É só a gente retocar. Vem sempre aqui nesses cantinhos, que às vezes fica sem preencher. E pronto. Nossa, deu outra cara pra maquiagem. Contorno com lápis, senão borra mesmo. Quando você contorna, primeiro ajuda também a dar uma segurada, né? Então, às vezes, se você tiver mais facilidade de ter um lápis aí pra contornar, né? Às vezes você pode até comprar um lápis mais nudezinho, porque aí ele vai... não vai aparecer, né? Se você for passar um batom mais claro ou mais escuro, né? Vai uniformizar bem, tá? Então, gente, esse batom ele é mais mate, mas se você quiser dar uma segurada, um truquezinho é justamente esse, você ter um pó translúcido solto, mas aí tem que ser translúcido, tá? Não tem como ser o compacto, porque o compacto ele acaba dando ali uma cor. E aí você vem com um pouquinho, ó, do pó, aí você sela aqui o seu batom. Isso vai fazer com que ele dure aí muito mais, tá? Agora, como ele já é mate, ficou extremamente seco, gente. Ó, eu tinha então passado, né, a minha base, o corretivo, e eu vou selar aqui utilizando o pincelzinho. Então, ó, é uma camada bem fina, gente, não precisa de muito, não. Lembrando que esse lado, gente, eu passei uma base bem fina e esse lado não, tá? Não sei se tá dando muita diferença, mas só pra comunicá-los. Aqui a gente é truqueira, né? Brincadeira. Tô sentindo que tá faltando alguma coisa aqui, gente. É a máscara de cílios, então eu vou vir aqui passar minha máscara. Rapidex. Eu tava sentindo que eu tava esquecendo alguma coisa, mas é a máscara de cílios. Então tá vendo como ela dá um destaque no olhar da gente?
E ó, vocês podem observar também que o batom já deu toda uma diferença na maquiagem, né? E aí agora, por último, vou usar meu produto aqui, meu quinto produto, que é o lápis. O lápis não. Eu vou preencher aqui minha sobrancelha com a pastinha. Ó, eu tô usando uma pastinha assim, ó. Essa daqui, gente, é uma pastinha bem baratinha, ó, da Ruby Rose. Esse daqui é pro meu uso pessoal mesmo. Então, ó, aí eu venho aqui com um pouquinho e venho preenchendo. E pronto, gente, não tem segredo, sabe? É bem simples mesmo. Pronto, eu vou soltar agora o meu cabelo. Vou arrumar aqui. E finalizamos, então, a nossa make usando aí 5 produtinhos básicos, né? E aí você pode adaptar aí com o que você tiver aí na sua casa, certo? Gente, então antes de finalizar aqui a nossa aula, eu queria falar então, né? Falei pra vocês que eu ia dar um pouquinho de um spoiler, né? Sobre aí que o meu curso. Mas antes também, então a gente vai fazer uma atividade, né? Todo dia eu passo uma atividade. Então eu quero que vocês coloquem em prática. A Rose falou que já ia fazer, né? Então eu quero que vocês coloquem em prática aí a maquiagem. Pode ser hoje, pode ser amanhã, tá? E tire uma selfie. Aí depois pode compartilhar no grupo, se você quiser postar no seu Instagram, tá bom? Só pra mim ver se vocês anotaram aí todas as dicas, todo passo a passo. Se eu fizer um lado de cada vez, fico parecendo um Frankenstein torta, ficou linda. Ah, imagina! Obrigada, Andréia. Gente, eu sempre gosto, é que eu fiz pra vocês verem o antes e depois, mas eu sempre gosto de fazer a maquiagem de forma simultânea, tá? Eu acredito que a gente consegue deixar aí os dois lados aí de forma mais uniforme, tá? Então, a atividade de hoje é essa, colocar então essa maquiagem simples, rápida, em prática e depois fazer uma foto aí bem bonitona, tá? E aí, gente, no meu curso ele vai aprofundar mais esse passo a passo, né? Então, você vai aprender, né, como utilizar aí os produtos que você tem, utilizar outros tipos de produto, dar outros tipos de acabamento, né? Então, se você quiser dar uma forçadinha um pouquinho mais, né, nas cores e tudo mais. Então, no meu curso completo, né, a gente aprofunda mais, ok? Gente, eu queria também comentar com vocês o motivo, né, de eu estar dando, então, de eu ter feito, então, essa jornada. Então, principalmente na primeira aula, a gente veio batendo muito nessa questão da autoestima, do amor próprio. Então, quando faz mais ou menos uns 3 anos atrás, né, eu já tinha o meu curso de maquiagem, já sabia me maquiar e tudo mais. Então, eu passei por um processo muito difícil. Mas até esse momento, até fazendo curso e tudo mais, eu não tinha muito autoconhecimento sobre mim, né? Eu tinha vários problemas internos, vários problemas de autoestima, né? Eu não tinha essa questão do amor próprio. Então eu falei pra vocês, né, que custou muito, né, pra mim reconhecer isso. Então, eu descobri não só na maquiagem, mas em todo esse processo, né, de buscar o autoconhecimento e elevar a autoestima, o quanto é importante, gente, pra gente externalizar, né, e pra gente se reconhecer, né? E como eu tive a oportunidade, né, de ter esse despertar, vamos dizer assim, eu vi também como missão que eu quero também que todas as mulheres tenham esse despertar.
E aí eu acabei unindo, né, minha paixão aí pela maquiagem com esse processo aí de autocuidado, de autoconhecimento. Então, eu trouxe esse curso, né, esse curso gratuito, essa jornada, não só no intuito de depois oferecer o meu curso pago, mas que pelo menos nessas aulas gratuitas que você tenha esse estalo, tenha também, comece, né, a pensar sobre isso, a refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente vê muito conteúdo por aí, só que a gente fala assim, é só mais alguma coisa, né, para acrescentar, às vezes não vai fazer diferença. Mas não, né, eu quero que de fato faça alguma diferença para vocês, que possa agregar de alguma forma na vida de vocês, né? E aí, como eu falei, é uma sementinha aí que eu quero plantar. E quem tiver a oportunidade depois de fazer o curso, né, comigo, né, de se aprofundar mais, de mergulhar, então, gente, isso daqui é só uma parcela aqui minúscula, né, do que eu passo aí nesse meu método, certo? Então, gente, como eu falei, o meu curso, né, completo, ele não é simplesmente também um passo a passo, né, de você aprender a se maquiar. Então a gente faz basicamente uma imersão, né, para você entender o porquê que você está fazendo aquilo, né, e como que você vai fazer aquilo para você ter esse poder aí nas suas mãos, né, de levantar a sua autoestima e fazer uma maquiagem que seja perfeita para você, certo? Então, gente, esse meu curso, né, ele, nesse novo método, ele tem um valor de R$ 397, tá? Fora os bônus que eu vou incluir, se a gente for somar todos os bônus, ele dá mais de R$ 600. Só que para quem está participando da jornada, amanhã eu vou fazer aí uma condição exclusiva para vocês, tá bom? Então não vai ser por esse valor. Então acompanha até o final da jornada. Amanhã eu não divulguei o tema da aula, mas eu vou colocar lá no grupo, então amanhã a gente também vai ter aula, tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o curso, vou abrir as inscrições, mas eu também vou falar alguns conteúdos aí pra vocês, certo? Vamos fazer a pose então pro print de hoje, né? Deixa eu me arrumar aqui. Esse batom, lembrando que esse batom vermelho não estava programado, vocês que sugeriram, mas tá tudo bem. Então vamos lá. Feito? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês estejam aproveitando essa jornada. Eu tô muito feliz, muito lisonjeada mesmo de vocês estarem aqui comigo, né? 9 horas da noite, meu Deus. Então amanhã é dia, hein? Amanhã é o grande dia, nosso último dia de aula, então não perca, tá bom? Chama as pessoas, vamos fazer um mutirão aí de mulheres, né? E é isso aí. Um grande beijo, boa noite e até amanhã.